E aí, galera, nós estamos aqui no primeiro episódio do Histórias de Fé. Esse podcast que está nascendo no berço da Igreja Batista Memorial em Jardim Primavera, mais conhecido como IBMJP, vocês podem ver aqui atrás. Apresentado por mim. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Duarte, líder da Rede DIF, filho do pastor Orlando. E mais que consagrado, quem está aqui conosco hoje é o nosso pastor Orlando Antônio Duarte. Meu primeiro pastor e meu pai. Então, esse homem que é a referência de fé para muitos. E, começando aqui, um versículo que sua mãe falava está em Mateus 25, 23. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Pastorzão, eu vou pedir que o senhor ore e, a partir do momento dessa oração, nós queremos saber. Honra a gente estar aí dando início a esse novo momento da Memorial, projeto que nasceu no coração dos jovens da nossa igreja, e orarmos, é uma marca da nossa igreja, né? Oração. Então, não poderia ser diferente nesse primeiro podcast a gente começar orando, que também é uma marca nossa, né? Eu perguntei para um pastor como ele me via. Ele falou assim: rapaz, você é um dos poucos pastores que quando liga para mim, ora. E é uma marca da Memorial, uma marca nossa, a oração. Então, que oremos ao Senhor nesse momento. Amém. Deus, muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, por esse momento único, onde tua palavra há de alcançar a vida de muitas pessoas que ouvirão esse podcast. Eu posso abençoar a rede DIF, a rede de jovens dessa igreja, da maneira que esses jovens possam romper em fé e avançar na direção que o Senhor tem colocado no coração deles. Amém. Abençoe, Deus, o corpo de Cristo aqui em Memorial e o corpo de Cristo na face da terra, para onde esse evangelho chegar, e as pessoas, ó Pai, que serão alcançadas por essa palavra de fé. Amém. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui com a gente está a minha co-host hoje. Vou pedir para ela se apresentar um pouco. Todo mundo já conhece, né? Eu sou a Vânia, sou ministra de música aqui na Memorial e é um prazer participar desse primeiro podcast, saber da história e, mais do que saber, perpetuar essa história. Então, como o Daniel falou no início, a gente quer saber quem é Orlando Antônio Duarte. Eu acho que eu me defino assim como uma pessoa muito perseverante. Uma característica minha, pessoal, Vânia e Daniel, é a perseverança e a espontaneidade, né? Às vezes a gente ser transparente demais. Uma vez alguém falou assim, brincar até como cristal, tu é muito transparente. E essa transparência tem a ver com a nossa integridade, com o nosso caráter, a gente falar o que pensa, nem sempre é muito bom Verdade. falar o que pensa, não, né? Hoje já, com meus 30 anos de consagrado ao ministério, eu já tenho a maturidade de pensar um pouquinho mais para falar. Mas é interessante a gente não colocar máscara, a gente falar o que pensa, ser espontâneo. Uma característica nossa é a perseverança, a resiliência no meio da dificuldade, o foco e a determinação, mesmo nos dias mais difíceis. Acho que Então, se Orlando definiu. é perseverante, Orlando é resiliente. O que mais? O que Espontâneo, né? Espontâneo. Explosivo. Tem hora que a gente é 360, né? Tem hora que a gente tem uma força, um dínamo que ativa a gente. Eu tenho algo assim da minha personalidade
e que eu só consigo ficar quieto quando eu termino aquilo que veio para minhas mãos para fazer. E às vezes a hora vai, 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite, eu lembro da minha história. Às vezes está meia-noite e ter começado a trabalhar cedo e estar lá trabalhando. Então, essa questão de só termina, né? Parece redundante, mas só termina quando acaba, só termina quando você conclui a missão. Isso tem muito a ver com a nossa personalidade, com a nossa maneira de ser. E o Orlando Duarte homem, o Orlando Duarte pessoa, ser humano, além de ser perseverante, de ser espontâneo, quando as pessoas pensam em você, o que você acha que essas pessoas percebem em você ou não percebem e que nesse podcast a gente vai aprofundar uma marca, né? Uma marca nossa está dentro dessa questão da espontaneidade, essa gargalhada alta, né? E eu lembro que quando eu comecei no ministério, uma irmã mais madura falou: para você, pastor, você não pode ir alto assim, não. Eu percebi que isso é uma característica e vem à medida que Deus foi nos abençoando, né? Quem conhece a gente de uma história muito mais antiga, de dor, de luta, de sofrimento, a gente era um pouco mais fechado, né? Mas à medida que a gente foi experimentando da graça, do amor de Deus, o sorriso foi brotando, foi surgindo. E hoje é uma marca do Orlando, né? Esse sorriso alto, esse sorriso espontâneo. Eu vejo uma família, todo mundo fala alto. Eu vejo meus filhos, às vezes, falando alto, puxaram de mim assim como eu puxei do meu pai, né? Vamos brincar a família que meu pai não servia para contar segredo, porque lá da esquina você ouvia ele falando, né? E de onde surgiu o Orlando, que todo mundo sabe gosta das coisas que vem de Minas, gosta de um café, um queijo, mas você é nascido aqui no Rio, né? Eu sou nascido de parteira, né? Eu sou de uma época se nascer em casa, né? Eu sou caxiense de berço. Eu lembro que eu conhecia minha parteira, né? Bolotinha. Eu lembro que minha mãe me apresentou, eu sou o quarto filho de uma família toda de mineiros. Essa origem nossa mineira, que a mãe era uma mineira de raiz, né? Então, como boa mineira de raiz, galinha com quiabo, matar porco. Eu, na minha infância, lembro de limpar tripa, virar tripa para fazer linguiça, chouriço. Que emoção! Você tinha aquela lata de 20 litros e aí você fazia ali na carne de porco e colocava para conservar na banha. Então eu fui criado essa origem da broa de milho, a broa feito na panela de ferro, com brasa em cima, brasa embaixo, doce na folha de bananeira. A mãe fazia um pé de moleque, doce de leite. Então essa origem nossa mineira, porque meus tios, meus pais, meus irmãos são todos mineiros. Você foi o único que nasceu no Rio. E eu nasci no Rio, de uma família em Duque de Caxias, de uma família de mineiros. Então é caxiense de berço. Eu sou caxiense de berço. Você falou dos seus irmãos, quem são os seus irmãos? Olha, eu sou caçula de 4 irmãos. Em memória, o Oswaldo, que foi um pai para a gente, né? Porque o pai abandonou a gente muito cedo, né? A mãe criou os filhos, os 4 filhos, as meninas, e Cleusa Maria Duarte, hoje casada com o Varic, e Tininha, como gosta de ser chamada, né? Ela tem um nome um pouco diferente. Você vai dizer o nome dela assim no podcast? Olha lá, hein? Fica Tininha, nossa minha irmã mais nova. Só para quem sabe essa. Tininha Duarte. Como ela gosta de ser chamada. Então, são 2 irmãs. O meu irmão assumiu a família, né? Família, no início, o pai, quando eu era muito criança, as meninas elas foram levadas para colégio interno. A gente nem sabia, né? Mãe ficou 1 ano sem saber onde estavam as meninas, né? Que achou lá em Carangola.
Aí meu irmão foi, trouxe as meninas. Eu lembro criança ter ido lá no orfanato para onde as meninas estavam e trouxe as meninas. Aí meu irmão mais velho foi esse pai também, né? Ele foi pai e irmão, ele uniu a família, trouxe a família para perto. Então, nossa referência é o Oswaldo Antônio Duarte, meu irmão mais velho, minhas irmãs Creuza, Maria Duarte e Tininha Maria Duarte, e eu caçula dessa família de E 4 a mãe? irmãos. Você fala mãe, mas você ainda não disse o nome da sua mãe. A gente que conhece você sabe o nome dela, mas o nome da sua mãe? Mãe é a Geir Maria Duarte, né? Uma mulher muito guerreira, mãe costurava para fora, lavava para fora. Mãe tinha uma dinâmica de trabalho muito intensa, apesar de ser uma pessoa com várias comodidades, né? A gente viu muitos milagres acontecerem na vida da minha mãe, porque a mamãe era muito enferma, mas Deus operou vários milagres na vida dela. Mas mesmo sendo uma mulher enferma, a mãe teve o privilégio de criar os 4 filhos, e os 4 filhos da Geir Maria Duarte, minha mãe, fizeram curso universitário. Então, naquela época, naquela geração, uma mulher criar 4 filhos sozinha, ainda dar uma educação dos 4 filhos chegarem ao curso universitário, minha mãe foi uma vitoriosa, uma guerreira, Uma heroína. uma heroína, uma mulher estudada. É referência para mim, no meu coração, uma excelente mãe. Então, Orlando, ele foi criado por uma mulher guerreira, ele foi instruído por um irmão guerreiro, mas nós sabemos que na sua história tem algo que te trouxe até aqui. Tem algo que une esse irmão, une essa mãe e entrelaça a sua história. E é a presença de Deus. Como é que Deus entrou na história da sua família? Como é que foi isso? Dani, eu sou a 4ª geração dentro da Igreja Batista. Assim. Eu não conheci minha bisavó, mas as histórias que a gente ouviu sendo transmitida pela minha avó é que a Bisa ela aceitou Jesus lá no interior de Minas Gerais, a Bisa, os Bisa, né? Meu bisavô e minha bisavó. E minha avó, nessa época, tinha 11 anos de idade. Ela conta que ela era católica, praticante, se vestia de Maria. Então, a minha avó, ela aceitou Jesus junto com os pais dela, meus bis. Ela tinha 11 anos. Minha avó viveu 93 anos. E, então, foi essa referência, né? Os Bisa, minha avó, minha mãe, e eu sou a 4ª geração por parte de mãe. Meu pai também esteve na igreja um período, se afastou mas a referência é das mulheres da nossa família. O senhor falou da sua bisa, dos seus avós, do avô da sua mãe, mas você conviveu com alguma dessas pessoas? Você tem alguma experiência de alguma dessas pessoas para falar? Ou você só escutou por alto essa história? A parte da sua mãe ficou muito Um episódio, assim, uma longe. história que marcou a sua infância com essa avó, né? A Bisa você disse que não conheceu, mas com a avó, a dona Geralda, irmã Geralda, um momento assim, uma coisa boa que aconteceu, mesmo que não envolva a igreja em si, mas um momento marcante para você como criança que tinha uma avó crente que falava do amor de Jesus para você, que amparava a sua mãe, que nessa época já é afastada, né, do pai, mas algum fato marcante dessa história, uma coisa assim que traz boas recordações para você enquanto para o menino Orlando. A história da avó é uma história bem interessante, né? Apesar de ser uma pessoa simples, mas a avó ela tinha uma organização, uma coisa assim que eu trago na minha memória da história dessa avó, assim, uma mulher assalariada, mas que tinha caderneta de poupança e que a casa dela, as coisas eram sempre muito organizadas. Ela tinha o hábito de ler a Bíblia e ela não perdeu a visão, então com 91, 92 anos, vó ainda lia a Bíblia sem óculos. Então, na minha infância, por exemplo, eu lembro que quando a Petrobras
pegou fogo há muitos anos atrás, Isso eu foi era apavorante. criança, né? Eu lembro assim, da história, a avó colocando a gente na carcunda e indo lá para casa do tio. Tinha um tio que tinha uma casa com laje. Vamos para lá porque explodiu, tá caindo destroço da Petrobras para tudo quanto é lado. Então, questão do cuidado, de ser aquela matriarca que de alguma forma também uniu os netos. Eu lembro de brincar na casa da minha avó, assim, a referência que a gente tem de família, de ver os primos, brincar com os primos, era o aniversário da avó. A avó tinha essa dinâmica Ela de unir, agregava. de agregar. Então, culto na casa de vó, vinha todos os irmãos de mãe, todos os primos e os agregados. Então, eram aqueles momentos assim bacana da gente, criança, brincar, correr, de unir a família. A vó tinha essa essência de agregação e a mãe também tinha muito nela essa essência de agregação na nossa história, criança, solteira ainda, né? Então você é um filho caçula de uma família onde as mulheres têm um peso muito grande, né? Sim, sim. E, meu irmão tem essa referência do contraponto, né? A nível cristão, a nível de fé, Sim, na mulheres. fé. A nível de trabalho, o maior mentor de todo na minha vida foi meu irmão. A nível de trabalho, dinâmica de trabalho, postura de trabalho, compromisso de trabalho, aí é meu irmão. Mas a nível de fé, são as mulheres. E o senhor trouxe alguma coisa dessas mulheres? O senhor já falou da dona Geralda, da dona Geira, minha bisa, minha avó, que eu tive o prazer de vê-las. Eu tenho o prazer. Meu pai sempre foi uma pessoa muito fiel. E a minha bisavó não confiava em mais ninguém para mexer na caderneta dela. Era o Orlando. O Orlando era o neto que ia mexer na caderneta dela, tirar o dízimo, né? É algo que eu lembro muito da minha infância. O que o senhor lembra, né, da minha bisa, da minha avó, que o senhor trouxe da sua vida, que o senhor continua exercendo hoje? Acho que o compromisso com a palavra de Deus, assim, a gente, apesar de tanta bisa, interessante, né? A minha mãe e a minha bisa tinham uma leitura fluente. Elas liam muito a Bíblia e recitavam muitos versículos bíblicos. O culto doméstico, por exemplo, é uma coisa que vem dessa herança cristã. A mãe, duvido que a gente acordasse de manhã que não fizesse o culto doméstico. Então, mesmo os filhos já adultos, com a vida própria, que tem um período, eu permaneci na presença de Deus. Mas teve um período que meus irmãos já não iam tanto, apesar que um culto tinha que ir, não tinha esse negócio de morar na casa de mãe e não ir nos cultos. Mas uma coisa assim que é muito forte dessa herança é o culto doméstico. É a leitura bíblica diária, é o contato com a Bíblia, orar e pedir que Deus realmente pudesse estar nos abençoando todos os dias da nossa vida. Para quem não sabe, gente, antes de eu sair de casa, eu trabalho. Meu irmão tem as atividades dele, minha mãe tem as atividades dela, como psicóloga. A gente vai apresentar um pouquinho da Márcia, pastor. Meu pai pode falar um pouco mais. Antes de sair de casa, a gente ora. Antes de sair de casa, a gente lê a palavra do Senhor, a gente lê a Bíblia. É algo muito firme na minha casa. A gente não sai de casa, a gente vai viajar. É 1h da manhã. A gente se reúne, nós 4, lemos a palavra do Senhor. E aí, assim, peço a bênção aos meus pais. E aí nós seguimos o cotidiano. Isso é algo que eu trouxe comigo. Mas também tinha algo que na minha infância eu ouvi muito o senhor falar. E de onde veio essa expressão que o senhor sempre fala assim, o homem ele só tem o seu nome. Né? Você sempre falou muito sobre isso, você tem o seu nome. Preze pelo seu nome. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter nada, mas você tem um nome. De onde veio isso? Assim, aí já é o lado do meu irmão, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo com meu irmão, acho que com 12 para 13 anos.
e 14 ele já trabalhava em obras. Meu irmão foi o primeiro de toda a família cursar um curso universitário, né? Meu irmão era engenheiro civil. Então, eu logo comecei a trabalhar com meu irmão em obras, né? E aí uma coisa que a gente sempre trouxe, que é um pouco de mãe, mas com muito mais referência pelo Oswaldo, meu irmão, porque a gente trabalhou muito tempo junto. A mãe tinha assim, um compromisso tão firme com questão de compromisso, que eu lembro que tinha lá a vendinha, né? Você comprava naquela época leite, pão, tinha aquela questão do caderninho. Né? Caderninho. E às vezes eu ia, na época, você não tinha essa facilidade com internet, com aplicativo nem nada. Eu lembro que tinha em Caxias, recebia o dinheiro, e às vezes chegava cansado, mas chegou em casa com dinheiro, mãe falava, vai lá na venda pagar. Eu falei, mãe, deixa para amanhã cedo. Vai lá agora, porque o moço da venda pode estar precisando. Então, essa questão do compromisso, de cumprir com a palavra, de cumprir os compromissos, vem de mãe, mas o Mano, né, o Oswaldo, que é meu mentor a nível profissional, ele tinha muito essa questão. A única coisa que você tem é a sua palavra. Se você perder a sua palavra, você perdeu tudo. E palavra tem a ver com o seu nome. Inclusive, tem uma história muito interessante. A gente aqui no bairro, e tinha um amigo, saudosa memória, e que alguém chegou lá no comércio deles, Orlando, pediu para eu vir pagar um dinheiro aqui que ele está precisando. E a pessoa não conhecia quem estava pedindo dinheiro, mas me conhecia. E aí foi lá e prestou dinheiro para o Orlando, aquele dinheiro que você precisou, eu dei lá para o rapaz. Eu não pedi dinheiro que rapaz. Aí eu quis pagar ele, falei, não, eu não pedi não, mas já que usou meu nome, eu vou te pagar. Aí eu peguei o dinheiro para papai, não precisa pagar não, e fica tranquilo. Essa questão do nome, meu irmão, frisava muito isso para a gente. Você deu uma palavra, você cumpre, é o teu nome. Você pode perder tudo na vida, mas se você não perder o teu nome, você leva uma vida toda fazendo o que é certo. Mas se você cai na ruína de fazer o que é errado, o teu nome vai pelo ralo. Uhum. Mas se você, nos momentos mais difíceis da tua vida, você honrar o teu compromisso, o teu nome, a tua palavra, se a tua palavra ela tem valor, a gente tinha na época, né, que não precisava nem assinar um documento. Né? Eu, quando comprei a casa que nós moramos hoje, a pessoa falou assim para mim, olha, você não me conhece, mas eu te conheço há 17 anos. E a palavra que você firmar aqui... E você nunca, não conhecia a pessoa? Não conhecia. Essa história do nome, ela é muito interessante. Né? Quando eu estava para casar, e a gente não tinha casa própria. E eu sou casado já há 34 anos. Com quem? Márcia Duarte, né? É sua mãe, né? Márcia Duarte. Aí eu lembro que orando, pedindo a Deus uma casa, aí fui conversar com o Jairo. O Jairo era o zelador lá da igreja. Eu congregava Vila Leopoldina quando solteiro. E aí eu fui na casa da mulher para negociar a casa. Né? E ela falou assim, eu já sei quem você é, você vê como é que você pode pagar a casa. Eu era solteiro ainda, eu era, nessa época, eu devia ter o quê? Uns 21 anos de idade. Tinha 21 anos de idade nessa época. E a mulher que não me conhecia virou para mim e falou assim, eu sei quem você é. Já ouvi falar de você. Como é que você pode me pagar a casa? E eu comprei a casa parcelado, dei uma entrada, ela me deu o endereço de onde ela morava e eu ia lá na casa dela pagar. E quando eu terminei de pagar, ela virou para mim e falou assim, olha, meu marido falou para eu não vender a casa porque eu ia ter dificuldade de receber. Mas eu olhei para você e vi uma coisa diferente de você e eu, no meu coração, eu sabia que eu podia vender a casa para você e tem mais. Alguém queria me comprar a casa à vista, mas eu tinha dado a palavra para você
e a pessoa que ia comprar ia fazer daqui um bar, e eu não queria que essa casa virasse um bar. Eu já tinha dado a palavra e eu vi algo em você que você ia honrar o compromisso. Então, essa questão do nome, ela é muito importante. A gente carregou isso de mãe do meu irmão, que foi o meu grande mentor profissional. Trabalhei muitos anos com meu irmão, em fábricas, né? Porque a gente foi construindo, né? A gente tem uma história de começar do zero, né? Muita coisa na nossa vida profissional a gente começou do zero. Então, Desbravadores. desbravadores. Eu venho de uma família de desbravadores. Interessante que tanto os homens como as mulheres. As mulheres também. Eu tenho outros irmãos do meu pai, segundo casamento, que são excelentes, mas não tive muito contato. São meus irmãos também, mas o contato próximo mesmo de família foi com mãe, né? Então, desse núcleo da minha mãe, a todo mundo, as mulheres, o meu irmão, é uma turma de 4 seres humanos que você pode entregar ouro, se der uma palavra, cumpre. Tininha hoje ainda está nativa, ela costuma brincar que é Caxias, né? Essa é uma pessoa Caxias, né? Pessoa que vai ser muito rigorosa no cumprimento das suas atividades. E a Cleusa também, pedagoga, professora, Tininha, gestora, administradora, formada em administração, está nativa ainda. A Cleusa, já aposentada, foi professora, desenvolveu projetos educacionais onde trabalhava, uma referência na área de educação no colégio onde ela trabalhava, porque a pegada sempre foi: tá contigo, resolve. A gente veio de uma família. Eu lembro, assim, essa questão do zelo, do compromisso. As minhas irmãs me colocavam para arear a panela, mas a Cleusa, né? A mais velha. A mais velha. Aí passava a mão na panela. Se tivesse um detalhezinho, não está areada direito, não, faz direito. Eu acho que esse zelo também de faça direito, esse perfeccionismo do detalhe, do esmero, de levar ao mesmo tempo quem faz errado e quem faz direito, faça direito, porque o tempo é o mesmo. Eu trago também dessa origem da minha família. Eu vejo uma família que não é só fazer, é fazer com esmero, é fazer o melhor. Não tem a ver com o que você vai receber, tem a ver com o que você tem para oferecer. São as palavras de ordem, excelência. Excelência, vem daí. Excelência, faça bem feito. Eu nunca gostei de ser chamado a atenção. Eu não gosto de ser chamado a atenção. Não é que, se alguém me chamar a atenção, eu vou retrucar. Não, se eu estou errado, eu vou reconhecer. Então, quem não gosta de ser chamado a atenção tem que fazer o seu melhor. Então, eu trouxe isso comigo, essa questão da excelência, de fazer bem feito, do nome. Entregou para você, não vai ficar sem fazer. Não vai ficar pela metade. Então, colocou, eu trago isso do meu trabalho, trago isso da vida secular, trago isso dos meus compromissos, trago de tudo aquilo que eu assumo. Obviamente, a gente é um ser humano e tem limitação, mas a limitação do ser humano é fazer o seu melhor possível, com esmero, com excelência. Por isso que eu tenho dificuldade de aceitar as coisas feitas meio que relaxadamente. De qualquer maneira, né? Porque eu fui doutrinado, né? Desde muito novo a fazer com excelência as coisas. E eu trago isso para mim. Costumo ser enjoado, né? Então, mesmo sendo de uma família, você falou da mãe que passou por momentos de enfermidade, você falou do pai que foi ausente por um tempo, das irmãs que foram separadas da família, mas desse irmão que mais velho que assumiu, né, assim, a organização da família, né, a reunião da família, mas isso tudo fez de você, então, a pessoa que você é hoje. Nem tudo foram flores, não é? Mas faz de você quem você é hoje. E aí essa excelência, né, que você
prega tanto e a gente ouve tanto, e a gente vê também no seu dia a dia, nas coisas que você faz, na maneira como você gerencia a igreja, cuida, né, daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você concorda que todos essas situações forjaram o Orlando Antônio Duarte de 2023? Com certeza. Eu lembro assim, a gente passou pela obra, ano como a Osprey Engenharia, e depois a gente acabou entrando no campo de reforma de móveis, que gerou uma fábrica de móveis de aço, e depois uma fábrica de móveis de informática, e depois uma loja de material de construção, e depois um mercado de bairro. Quando o Mano partiu para a Glória, a gente tinha um mercado já montado, que era um projeto piloto para uma grande rede, né, de mercado. Infelizmente ele foi, e naquele momento da minha vida, eu tinha 30 anos, eu abri mão do trabalho secular para me dedicar exclusivamente ao ministério. Mas eu lembro, lá atrás, com meus 18, 19 anos, a gente passou uma situação muito difícil na empresa. Já não estava mais na construção civil, mas já estava já na fábrica de móveis de aço. Então, alguns profissionais da antiga, eles chegavam para trabalhar e um bebê. Tinha um boteco perto. E aí aquilo começou a gerar uma dificuldade, porque meu irmão já me deixava para tomar conta, mas eu não era o encarregado. O encarregado era o profissional, que era um profissional de muita excelência, né? Bira. E eu lembro que houve uma dificuldade, e o Bira colocou em xeque meu irmão. Falei assim: olha, ou eu ou ele. Aí meu irmão me chamou no canto e falou assim: olha, ô João, não tem como essa turma chegar aqui, bater cartão 7 horas, ir para a barraca beber e só começar o trabalho 9 horas. Não tem como. E ele falou: e como é que a gente faz? Tu manda essa turma embora. Se a turma não quer trabalhar, manda embora. E aí começava a trazer as turmas para empreitada à noite. E eu lembro que o primeiro móvel que eu fiz, né, eu vim ajudar a turma da empreitada à noite e produzir durante o dia. Foi um balcão. Naquela época se fazia balcão de vitrine, de armarinho. Uhum. Né? Balcão com frente de vidro, 3 gavetas, vidro em cima. O primeiro balcão que eu fiz, a porta ficou um pouco fora de medida. É porque os gabaritos era tudo maceteado. Depois eu tive que refazer os gabaritos todinho, a minha maneira, e aí já não tem mais problema. Primeiro, meu irmão era muito, muito rígido na disciplina, e não tinha horário, não. Você chamava atenção na frente de quem fosse e a hora que fosse. E ele me deu uma bronca assim, eu era muito novo, então ainda tinha daquele nicho de estar trabalhando com meu irmão, mas o sentimento era de um pai. Aí eu lembro que aquilo me desestruturou um pouco, eu fiquei muito emotivo ali. Ele me chamou num canto e falou assim: não confunda trabalho com família. Aqui eu sou o teu patrão e aqui você precisa dar conta do trabalho, mas da porta para fora eu sou seu irmão. Foi duro, né? Foi duro, foi duro. Então é essa questão assim, da confrontação, que a nossa geração ela viveu isso muito forte, né? Então essa questão, eu sou o que eu sou hoje porque também eu fui forjado no fogo, eu fui forjado no trabalho, eu fui forjado no compromisso. Eu costumo brincar que eu não fui militar, mas a minha mãe era um general 5 estrelas. Eu tenho muitas memórias do senhor falando da minha infância, sobre a minha avó, sobre o meu tio. Um tio esse que, assim, eu não cheguei a conhecer efetivamente. A minha avó tem memórias bem claras quando a gente morava aqui em frente à igreja, os momentos que a gente passou. A avó fazia batata frita para mim, ovo.
Vou puxar saco, né? Como É uma toda memória avó. afetiva, uma memória subjetiva, né? Ela guardava doce, escondia os doces tudo, tudo no armário. E, cara, uma memória muito gostosa, assim, de ter. Memória gostosa você tem, afetiva com sua mãe, com seus irmãos. Cara, a gente. Algumas coisas marcam, né? Algumas coisas marcam. Dessa questão de estar junto, do churrasco. Existiu um momento muito bacana. Nossa família tem uma memória afetiva muito ligada à comida, né? As mulheres da nossa família são todas muito excelentes cozinheiras. Mãe cozinhava muito bem. Então, mãe, por exemplo, mãe gostava de churrasco. Então, é normal, Dia das Mães, aniversário da mãe, Natal, sempre rolava um churrasco, né? Para a gente poder estar junto. Mas isso foi uma conquista que veio de muita luta, né? A mãe, ela teve muitos períodos internadas, enfermas. Eu trago uma memória assim muito bacana. Eu sou um cara, se você percebe, como meu filho, que falou uma coisa que não acho legal, que eu já não fala isso, não fala isso. Porque eu creio muito no poder das palavras. Eu creio muito no poder das palavras, porque a gente viveu isso na nossa família, na nossa história. Por exemplo, eu lembro que meu irmão, ele tinha uma sacada assim. Meu irmão sempre foi empreendedor. E ele pegava o salário dele fechado, trabalhava ali naquelas empreiteiras da Petrobras e entregava na mão de mãe para cuidar da família. Um envelope fechado. De uma época que o empregado recebia envelope fechado. Eu me lembro dessa época aí. Envelope fechado. Eu não recebi o salário Faz assim, um mas pix, meu não, pai faz um não. pix. Meu pai recebeu o salário assim, as notas vinham dentro do olerite. Fechado. O cara Fechado. assinava no olerite fora Isso. e ali o envelope estava fechado. Entregava. Então, aquele envelope fechado chegava fechado para minha mãe. Como é que o meu irmão comprava as coisas para ele? Ele levava café, laranja descascada, pão, um queijo, presunto, manteiga e vendia nos canteiros de obra. E aquele dinheiro do que ele vendia nos canteiros de obra, que era o dele, porque o salário dele de carteira assinada vinha para cuidar da família. Então, nessas caminhadas do meu irmão, já cursando engenharia, eu lembro que mãe uma vez estava internada, a gente passava em direção à Cerâmica, que era o hospital onde minha mãe ficou internada, e a gente passava ali naquela estrada de Rio-São Paulo. Aí tinha uns galpões assim na beira da estrada e ele falava assim, a gente de ônibus, e ele falou assim, um dia eu vou ter um galpão como aquele ali. Todas as vezes que a gente ia visitar a mãe no hospital, e a visita era final de semana, né? Porque durante a semana trabalhava, então visita ao hospital era domingo. Eu vivi muito essa realidade de visitar a mãe internada. Mas isso ficou muito na minha memória, que a gente passava naquele trajeto de ônibus e ele olhava uns galpões bonitos e ele falou assim, um dia nós vamos ter um galpão daquele ali. E isso aconteceu na história da nossa família, né? Porque ele saiu dessa área de obra. Eu lembro que uma vez eu estava com ele, a história com o meu irmão profissional, a gente caminhou muito junto, né? Ele me ajudou muito aqui nessa obra aqui, tem muito do Oswaldo, tem muito da minha mãe aqui nessa obra da Memorial, mas eu tenho muito também do meu trabalho na história da construção profissional e dos empreendimentos do meu irmão. Então eu lembro que a gente começou uma fábrica, e aí aquela fábrica eu fui aprendendo e depois a gente comprou terrenos, construímos galpões, mas me marcou muito essa história de um dia a gente ter os galpões e muitos anos depois de ter estrutura, ter os galpões onde era a loja de material de construção, ter galpão onde era o mercado de bairro, ter os galpões onde eram as fábricas de móveis de aço, de móveis de informática, a gente chegou a ser um dos maiores
distribuidores de mesa de informática num período que a concorrência de São Paulo não era tão agressiva, né? No início tecnológico do computador, você precisava de uma mesa, era um negócio Sim. muito arcaico, e a gente fabricava as mesas. Então, tem muito essa história de família que eu trago, que é a visão empreendedora, a visão criativa. Eu lembro uma vez que eu fazia os projetos das mesas. Uma mesa como essa aqui, a gente fabricava, mesa de escritório, estante, a gente fabricava lá. Então, eu lembro que uma vez que eu desenvolvi um projeto de uma mesa, aí meu irmão veio e começou a colocar defeito na mesa. Isso aqui podia ser de outra maneira, não sei o quê. E aí criticando. Cara, você não elogia, você nunca fala uma coisa boa. Não, meu papel não é te elogiar. Meu papel é te confrontar para que você prove para mim que a tua ideia, que o que você fez é o melhor. Então, eu sou o contraponto para que você possa afirmar e provar para mim que o teu projeto que você desenvolveu aqui é o melhor. Firmeza. Firmeza. Então, é essa questão do embate. Né? Eu fui forjado a nível profissional também, não tinha elogio, não tinha esse negócio de elogio. Eu lembro que, às vezes, eu mudava o layout da empresa, porque essa inovação, empreendedorismo, eu trago muito comigo um dom que eu tenho, é uma mente criativa para achar soluções. Eu tenho uma mente muito inovadora. Eu tenho uma mente que eu penso num problema e eu vou achar uma nova solução. Eu não estou dentro da forma. A minha vida, em nenhum momento, ela ficou contida numa forma. Casamento, igreja, trabalho, escolhas profissionais foram sempre inquietação de uma mente que pensou e achou um caminho que não era um caminho muito convencional. Isso estava muito na nossa história de família, muito na nossa história de empreendedorismo, está muito na nossa história de sermos inconformados com uma realidade ruim e que a gente poderia, a partir da dificuldade, construir uma realidade muito melhor do que aquela que a gente estava vivendo. Então, a nossa família saiu de um estágio de extrema pobreza para todos construírem, ter sua casa, ter seu patrimônio, ter suas profissões. Esse viés empreendedor, criativo, e de que é possível, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar de uma mãe doente, apesar de todas as circunstâncias serem contrárias, a gente rompeu aquela história de mediocridade. A gente não reproduziu o que se esperava da gente. A gente foi muito além, muito além. A gente ultrapassou as expectativas de todas as formas e meios. A gente não é fruto de uma consequência provável. A gente é o resultado do improvável, do inigualável, do extraordinário, que tem Deus nessa história, que tem muito mais de Deus do que da gente. Mas a gente sempre esteve disponível para acreditar, para profetizar e dizer, nós vamos conseguir. Às vezes era o choro, às vezes era a luta. Eu lembro de uma história que eu fingi que estava dormindo, eu devia ter talvez 12, 13 anos, o mano já estava fazendo engenharia civil, eu lembro da minha irmã dizendo, não, você vai conseguir. Eu acredito que naquela noite ele deve ter tirado notas baixas lá, ou ficado reprovado numa matéria. Né? E aí, dentro daquela situação, eu lembro da Cleusa, minha irmã mais velha, falando para o mano assim, não, persevera, você Que ele vai conseguir. trabalhava e estudava. Trabalhava no obra braçal, né? Ali naqueles canteiros da Petrobras, ali naquelas empreiteiras, e estudava, fazia o curso de engenharia à noite. E eu acho que ele estava... Eu lembro dele reclamando, é muito difícil, não vou conseguir, tá muito difícil, está muito difícil. E eu lembro da Mana falando assim, não desiste não, que você vai conseguir. Ele foi o primeiro a fazer engenharia e mudou, né? O Mano teve muito essa questão de unir a família, de trazer a família para perto, essa questão de estar junto, num churrasco, num momento de comunhão,
Tanto que depois a firma trouxe muito dos nossos primos. A gente teve muitos parentes que trabalhou com a gente lá na empresa. O próprio cunhado mesmo trabalhou lá, um cara brilhante, Leopoldo, casado com a minha irmã, né, engenheiro, ele era engenheiro mecânico, e agregou muito lá na empresa, o período que lá esteve com a gente. Ele era meio que esse camarada que talvez tenha vindo muito da dificuldade, então ele ajudou muito a família, ele foi aquele braço que agregou muito a família em volta dele. Então, são essas memórias. As memórias que eu tenho de família, elas estão muito atreladas a trabalho, né? Você pensa numa história boa. Cara, a nossa adolescência, não teve muito lazer, não teve muito Mas muito trabalho, trabalho. teve muito trabalho. É aquela história assim, como a gente veio de uma família. Eu lembro, por exemplo, eu criança, mãe fritava o ovo, o angu batido, durinho, né? Angu frito com ovo. O filho do padeiro passava e tinha pão na casa do vizinho, mas na nossa casa não tinha pão, né? Eu lembro que o pão que a gente tinha, meu irmão e minha irmã trabalhou na Concentrados Nacionais, que não existe mais, né? Por a gente ser de família muito simples, acho que a turma lá que era do refeitório se compadecia e no final do café, então dava para nossa família aquele pão que já estava com manteiga, às vezes a gente achava ali um queijinho dentro aí, que vinha, aquele pão dormido que a gente comia. Eu gosto muito de pão dormido. Talvez o meu gostar de pão dormido até hoje Memória afetiva. é uma memória afetiva dessa infância, que o filho do vizinho tinha pão porque era filho do padeiro e na nossa casa não tinha pão, mas tinha ali o angu frito que mãe fazia para a gente tomar café, às vezes com ovo. Então, memória afetiva é essa memória da luta e da gente querer um pouco melhor para os nossos filhos. Talvez por isso eu tenha trabalhado até em excesso, né? Se eu tenho a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu dosasse um pouco mais a minha vida de trabalho. Eu olho para o meu passado, pessoas acham que eu trabalho muito hoje, porque não me conheceu 18, com 20 anos. Entendeu? A minha força de trabalho com 20, 22 anos era 3 vezes mais do que eu trabalho hoje. Eu só vou por lance ter um pique muito acelerado. Eu tinha um pique acelerado. Pessoa que olha para mim e acha que o meu pique é acelerado, cara. Você está falando, eu estou lembrando da obra no sítio, que começou de manhã e enquanto não acabou, quando colocou os tijolinhos em volta da piscina, até hoje teve gente que ficou tão assim espantada, né? Como que o pastor consegue trabalhar desse jeito? Vocês ainda não viram nada. Eu lembro na minha infância, a gente construiu nossa primeira casa. E eu nasci na obra, gente. Você acha que a igreja tem obra hoje? Eu nasci com obra, cresci com obra. E a obra de Deus nunca para, né? E a gente nas férias, a gente tendo que botar areia para dentro, pedra para dentro. Meu irmão já era maior que eu, então ele cuidava de ficar ali com uma marretinha e um ponteiro quebrando a parte de cimentado. A gente fazia uma hidráulica para mudar ali a bomba de lugar, ou mudar o pulso, que em primavera, nem antiga primavera, sabe que faltava muita água. A gente tinha um problema muito grande. Hoje eu não sei mais como é que tá isso, que eu sempre moro em casa com um poço, mas na minha infância eu tenho muito bem essa recordação. E na nossa igreja muitas pessoas não pegavam por causa disso também, né? Da falta d'água em primavera. E aí a gente trabalhando, e dava dia, dava noite. Eu ia para a escola, meu irmão, a gente estudava às vezes em horário diferente, vai ficar trabalhando, a gente voltava da escola e a gente pegava no trabalho, ainda estava no trabalho. É uma história marcada por muito trabalho. Eu tô nessa história aí envolvido, mas assim, eu tô falando do Daniel, como o Daniel criança viu essa história acontecer. Mas como esse Orlando criança, eu tinha ali uma mãe doente, um pai que abandonou a mãe, então era uma mãe solo, né, em sua maioria, uma mãe solteira que cuida, uma mãe
cuidou sozinha, né? Casada, mas abandonada, sim. Né? Cuidando só ela, cuidando de 4 crianças, né? Como que essa história que muitos talvez possam estar se identificando hoje, uma realidade de um Brasil onde muitas mães criam seus filhos sozinhas, e às vezes as que não criam sozinhas são a porta da sua casa como referência de trabalho, assim como a sua mãe foi. E aqui do meu lado tem uma mulher que é referência de trabalho dentro da sua família também. Tem a avó Lu, que é referência de trabalho dentro da sua família. Uhum. Qual foi o start para essa história mudar de uma família onde as pessoas viam: eu vou dar o pão para essa família que não tem nada, eu vou abençoar essa família que não tem nada, da mulher doente, para a família que contratou os primos e as primas da própria empresa? Como é que se deu isso? Não foi do nada. A família que formou 4 universitários numa época em que não era comum. É interessante a minha mãe, assim, mesmo... Você vai pegar o histórico da minha mãe, quem convivia com a minha mãe não percebia, mas minha mãe tinha um grau de esquizofrenia e que se ela não tomasse o remédio, aquilo acentuava ao tal ponto de ela precisar ser internada. A nossa história, assim, por esse lado da enfermidade da minha mãe, eu lembro, eu com 5 anos, minha mãe tendo que ser contida. Naquela época não tinha carros, parar um caminhão para levar a mãe para o hospital. Então, assim, a história da avó muito próxima da gente também, porque às vezes a mãe ficava 3 meses internada, às vezes 6 meses internada. Mas interessante que mesmo a mãe, com todas essas lacunas de ser internada, a nossa família não teve ruptura de abandono. Sim. Eu sei que a minha mãe, se você procurar os hospitais que naquela época tinha internação, você vai encontrar lá a história da minha mãe em vários desses hospitais. Santa Branca, Casa Branca, Petrópolis, Cerâmica lá, enfim. Mas a gente não tem história de abandono. Mesmo assim, minhas irmãs ficaram em colégio interno, depois meu irmão lá trouxe para perto, talvez tivesse 7 anos quando minhas irmãs vieram, mas elas ficaram 1 ano, quase 2. Meu pai, nessas andanças, levou as meninas, mãe sem saber onde as meninas estavam. Então, essa questão também de ter Cleusa, que também veio, que era minha irmã mais velha, Tininha, que era minha irmã também, que estava ali, que cuidava, a avó, que de alguma maneira dava o suporte. O Mano assumiu muito forte isso. E também com as meninas, que a mãe estava internada, mas em casa eu tinha minha irmã mais velha, eu tinha minhas 2 irmãs, eu tinha meu irmão. Desamparo. Não houve desamparo, houve muita luta, né? Então, aquela questão assim, qual era o feijão? Tinha pé de guandu. Guandu é um negócio assim, quem é da roça? Guandu, você faz ele fresco e come hoje, mas não tenta comer guandu no dia seguinte, não, que aquilo é horrível. Mas a gente vem dessa história de ter o guandu para comer, de ter a galinha no quintal, de ter o ovo, de ter o pão que sobrou lá, né, da empresa de chiclete ali, que era a Concentrada Nacional, que fabricava chiclete, aí tinha o pão. Então não tem um abandono, tem muita luta, tem muita dor, muito sofrimento. Eu lembro que a nossa casa, eu com 12 anos, a nossa casa encheu d'água, mãe doente. Então, eu criança, aquela lembrança de morar numa casa que encheu, mas a mãe, assim... Aí, no livro dos meus irmãos, meu irmão, a gente foi uma família que sempre muito ligada à leitura, que a mãe cobrava isso da gente. Eu lembro de mãe dar incerta em colégio. Eu lembro de eu estar em sala de aula, quando eu olho para a porta, está lá a mãe. E mãe assim, mãe, o que você veio fazer aqui? Eu vim conversar com a professora se você está vindo no colégio. Eu vim conversar com a professora se você não está dando trabalho. Então, a mãe, ela tinha esse cuidado educacional. Tanto que ela tinha só a 4ª série, mas chegou em casa, mãe, posso ir brincar?
deixa primeiro eu olhar os seus cadernos. Ela podia não saber fazer o dever que estava ali no caderno, mas ela sabia olhar se a professora passou o dever, se o dever foi feito, se não foi feito. O que você fez hoje na aula? Vamos ver o que você estudou hoje. Então, assim, a mãe, ela tinha esse cuidado educacional. Então, eu vejo assim que a força da nossa família ser muito ligada à educação. Minha irmã se formou pedagoga, professora, meu irmão engenheiro, minha outra irmã fez administração, tudo a nível de terceiro grau. Eu fiz também algumas graduações, fiz pedagogia, fiz bacharel em direito, fiz teologia. Então, essa força de querer estudar e a força também de construir foi que eu não vou deixar meus filhos ou a minha esposa aquela preocupação, né? Eu quero deixar uma casa para a minha família. E a minha geração, qual era o patrimônio que a minha geração pensava? Se eu partir hoje, um acidente de trabalho, um acidente do trânsito, a minha família não vai estar desabrigada. E aquela questão, minhas casas sempre foram altas, talvez o trauma de, na infância, morar em casa e ver, ter que mãe doente, ter que pegar a mãe no colo para ir para a casa do vizinho, que era de 2 andares, e ver colocar tijolo debaixo de geladeira, tijolo debaixo da cama, para não perder um pouco dos móveis que se tinha. Assim, eu acho que essa questão que eu tenho hoje muito do trabalho, de construir casa, de ser muito ligado à obra, vem um pouco dessa memória. Assim, meu pai não deixou nada para a gente. Eu tenho uma história com meu pai assim, muito, muito dolorosa. Né? Assim, meu pai me fez nessas indas e vindas, e nem queria que minha mãe me tivesse, né? E depois eu posso voltar nesse assunto, mas eu lembro de eu criança, meu pai apareceu lá perto do meu aniversário. E aí meu pai me deu um cavaquinho de presente. Uma semana depois, meu pai me pede o cavaquinho emprestado e nunca mais eu vi o cavaquinho. Você pensa o que isso gera na vida de uma criança com 6 anos? Entendeu? Que não tem acesso ao pai, o pai vem te dar um presente, pega emprestado e nunca mais devolve. Porque também você nunca mais... Você não convive que esse pai era muito distante, né? Porque com 11 anos de idade ele entrou num litígio bobo lá em Minas Gerais e foi assassinado pelas costas. Coisa boba de divisa de eucalipto, e ele vira as costas, pessoa com medo dele, porque mineiro, andava armado, bom de briga. O pai era um desbravador, né? Eu lembro que quando eu lembro de depois já de muito tempo, alguém contar uma história do meu pai assim, do meu pai comprar um terreno, um milheiro de tijolo, colocar um plástico, uma lona de preta, mudar para debaixo daquilo e construir uma casa. Meu pai era celeiro, carpinteiro. Eu tenho muitas habilidades. Hábil, né? Eu sou muito hábil com as mãos, eu tenho muitas profissões que eu desempenhei na minha vida lá de fábrica e que hoje eu faço em casa alguma coisa, e também na igreja. Eu herdei essas habilidades manuais do meu pai. Ser criativo, ser uma pessoa ligada a fazer, a não depender, né? Porque a gente foi criado o quê? Não dependa dos outros para viver. Você vai conquistar o teu espaço. Você vai ter a tua casa, você vai ter as tuas profissões, você vai ter o teu recurso para cuidar da tua família e nunca mais depender de não ter um dinheiro para comprar um pão. A nossa referência afetiva, meus filhos Daniel, Miguel, às vezes cobram, né? Você não teve tão presente, festa de colégio, ia a Márcia, né? Eu não ia, porque
qual era a minha memória, né? Qual eram os meus valores? Eu tenho que construir alguma coisa para, na velhice, eu deixar alguma coisa para minha família e não deixar minha família desamparada. Então, essa história de depois a gente ter o churrasco de família. Mãe gostava de alcatra, né? E aí você comprava a peça de alcatra. Bifão. Daniel é assim, ó, bifão com batata frita. Bifão e a batata que a avó fazia. A festa era o quê? Você poder ir no mercado, comprar uma peça de alcatra, trazer para alimentar toda a família, que tem a ver com esse instinto do provedor, do cara que vai trabalhar para poder ter carne em casa, para poder ter comida na mesa. Então, a nossa família, nossa memória afetiva, né? Minha mãe boa doceira, minhas irmãs boa doceira. Então, Natal, aniversário de mãe, mesa farta. Tinha churrasco, tinha o frango, tinha angu, tinha arroz, feijão, 3 qualidades de doce. Mesa farta, né? Pensa numa mesa que... mãe, mas tem carne, mãe. Por que a senhora vai falar? Não, que pode um dos netos, algum dos meninos não querer comer carne, querer comer frango. Assim, a gente ter condição de ir no mercado e trazer comida para casa é um valor de família que não vou dizer que passou fome, não, mas que sabe o valor. Que sabe o valor de um ovo frito da galinha de quintal, que era o que tinha, ou o guandu, que era o que tinha, ou o quiabo colhido no quintal, o jiló colhido no quintal, porque era o que tinha. Entendeu? Então, assim, essa é um pouco da nossa história. E essa história de família começa a mudar quando? Essa história começa a mudar quando meu irmão rompe e vai cursar o 3º grau. Mãe costurava para fora, mãe lavava para fora, mãe era exímio costureira. Mãe, na época, tinha aquelas fábricas, tinha calças compridas para fechar. Eu lembro mãe costurando, essa máquina ainda existe até hoje, está por aí, não sei se funciona, mas mãe costurando, pedal, época que era máquina pedal. E aí eu lembro, né, estou aqui lembrando que, esse dia eu estava lembrando, a água era tanque, filtro de barro, né? E aí eu e minha irmã, criança ainda, fomos olhar o filtro de barro, a tampa caiu e quebrou. E olhar. Duas crianças. Aí quebra. E agora? E mãe criava porco, né? Porque a carne que tinha era o quê? A carne criada no quintal. Aí vamos falar que foi o porco que quebrou a tampa do tanque, do filtro de barro. Né? Então, a situação, assim, eu lembro, por exemplo, eu tinha os coelhinhos da Índia. Né? Teve uma época difícil, mãe falou, filho, não tem mais galinha no quintal, a única carne que tem é o teu coelhinho da Índia. Então, eu sou de família que não tem pena de criar uma galinha e comer a galinha que você criou, né? O coelhinho da Índia, que era meus animais de estimação. Seus amigos. Meus amigos, né? Mas o negócio está apertado, é o que vai para a panela. Assim, então, essa é um pouco da nossa história aí, afetiva aí. Começou a mudar, Dani, quando o mano vai para fazer engenharia. Ele tinha um amigo, eu lembro assim, uma obra que a gente fez, o Chacrinha tinha ali... Chacrinha que é bairro? Chacrinha que? Teatro Fênix. O Chacrinha artista. Artista. Chacrinha, tinha o show do Chacrinha, tinha ali uma câmera que ficava em cima do auditório, era o Teatro Fênix. Uma grua. A base daquela grua foi feita pela nossa empresa, a Óspera Engenharia. Assim, ali a nossa história começa a mudar, porque o mano começa a pegar algumas obras. Ali também vem esse conhecimento que eu tenho de elétrica, de hidráulica,
de prumo, de nível, de esquadro, vem daí. Então, uma das obras que a gente fez foi ali dentro do Teatro Fênix, e meu irmão, quando fez engenharia, ele estudou com uma pessoa que trabalhava na Globo. E aí a gente fez o trabalho ali à noite, que não é nem durante o dia, você não podia trabalhar durante o dia, pois que acabava as filmagens de noite para madrugada que você ia trabalhar. Ali a história começa a mudar, porque vem a Osprey Engenharia, aí da Osprey Engenharia, eu lembro que meu irmão já casado, eu estou com ele e a gente está indo na casa do Laí, que era o cunhado do meu irmão. Aí a gente encontra um vendedor que tinha o apelido Cabeção. Aí o Cabeção pergunta assim: Oswaldo, você tem uma Kombi? Apareceu as reformas de imóveis. Naquela época, Petroquisa, Petrobras, grandes empresas, você reformava os móveis. As mesas eram envernizadas, arquivos eram reformados. E as empresas, os escritórios, tinha muito papel. Então, você tinha os arquivamentos ali das pastas ofícios, arquivos de 4 gavetas, mapoteca, que eram os móveis grandes que guardavam os móveis, as cadeiras, aquelas cadeiras de gerência, aqueles prédios inteiros daquelas estatais, tudo tinha que reformar. Então, saímos da obra e começamos na reforma. E eu lembro que o Cabeção falou: quando você crescer, lembra de mim. Acabou, depois eu volto a conhecer o Santos, que era um ótimo vendedor, que é onde surgiu. Tinha muita reforma, começou do lado da casa do meu irmão, ali na Rua Passos, ali em Laureano. Ali começou ali as reformas, os vizinhos começaram a reclamar, aí teve que primeiro o galpão, e foi lá na Covanca, né, o primeiro galpão ali que a gente reformou. Dali começou com reforma, e logo da reforma teve-se a necessidade de fabricar a prensa, uma guilhotina e uma ponteadeira. São 3 máquinas básicas e uma furadeira de bancada. São as 4 máquinas básicas para você produzir móveis de aço. Então, dali se migrou, Começaram a produção. Migrou da obra para a fábrica. É a primeira fábrica de móveis de aço. Eu costumo dizer que eu sou especialista para um produto que não existe mais. Eu sou serralheiro, a minha primeira profissão é serralheiro de móveis industrial. Então, eu pego uma chapa lisa, e se você me der um desenho de um móvel que tenha porta, que tenha gavetas, a gente fazia arquivos de 10 gavetinhas fininhas, que era para guardar mapa. A gente tinha um móvel que era dificílimo de ser feito, que era a mapoteca vertical. Os mapas ficavam em pé e vinham os ferros assim e cruzavam para prender os móveis. Eu lembro que um profissional antigo, eu lá com meus 20, 22 anos, nessa faixa etária para menos, aí ele perguntou assim: cara, tu não tem medo de errar? O profissional antigo me perguntou, porque viu móveis muito difíceis. Era uma fábrica artesanal, mas que fornecia para grandes empresas. Eu lembro uma vez que a gente forneceu um produto para a Marinha e veio lá uma turma de alta patente para conhecer o local que seria feita aquelas bancadas, que eram bancadas para montar equipamentos eletrônicos. Aí eu lembro de um deles falando assim: tá, eu não falei que era uma empresa, um pessoal muito capaz, muito competente? É uma empresa pequena, mas de um potencial criativo muito grande. A criatividade, a inovação, o medo de não ter medo de errar, tem para fazer? Nós vamos fazer até acertar. Mas você nunca fez isso. Você nunca fez isso. Como é que você vai fazer uma coisa que você nunca fez? Você vai pesquisar, você vai ouvir um profissional mais antigo, você vai ouvir e aprender com alguém que tenha feito algo próximo daquilo, mas se você tem as habilidades básicas,
você vai gabaritar, você vai começar a construir, você vai fazer um protótipo, e você, nos erros e acertos, você vai vencer. Teve erros, vai lá, corta, passa o arco de serra, passa o maçarico, vai lá, faz de novo, Começa outra vez. faz até acertar. Aquela questão de errou, faz de novo, errou, faz de novo, errou, faz de novo, fazer até acertar. Na nossa profissão e na minha história profissional junto com o meu irmão, não tinha aquela questão, não vamos fazer, não tinha aquela questão, não vai dar certo. Nós vamos resolver esse problema. Se alguém chegasse para a gente com uma planta baixa, eu lembro uma vez que a gente fez para o Rio Sul um balcão que era em zigue-zague. E aí um profissional antigo disse, como é que nós vamos fazer isso? E aí veio lá aquela empresa que queria criar um balcão que ia ficar no corredor, um balcão nunca antes feito para aquela equipe. Eu já era encarregado nessa época. Eu me tornei encarregado muito novo, né? Tem uma história muito interessante, e a primeira turma que ia beber, então aquela turma mandou-se embora. E aí eu assumi como encarregado. E eu aprendi à noite, tinha os empreiteiros, eu vinha ajudar os empreiteiros à noite e aprendia com eles para produzir durante o dia. Relembrando, a primeira bronca que o meu irmão me deu. Tu não sabe fazer nada direito, tem que aprender. E aí eu fui me aprimorando e eu me tornei um especialista. A turma que não quis ficar, depois veio para trabalhar debaixo do meu comando. Entendeu? Eu sempre fui muito bom em organizar a linha de produção, sem nenhuma modéstia. Eu sabia fazer a coisa avançar. Eu sempre tive muita facilidade em organizar uma linha de produção. Começa aqui, faz isso, faz aquilo e vai lá. Mas a gente produzia muito. A gente era uma empresa pequena, mas que tinha uma inovação, que a cada momento a gente mudava a máquina de lugar, e meu irmão tinha essa linha muito inovadora. Tanto que a nossa empresa, mesmo pequena, a gente tinha lá um torneiro, a gente tinha um ferramenteiro dentro da empresa. Então, as nossas ferramentas, os nossos projetos, aquilo que a gente queria desenvolver, a gente ia lá para o ferramenteiro e ele ia produzir a ferramenta, ia trabalhar na máquina para fazer aquilo que a gente queria. A gente não era meramente alguém que ia reproduzir alguma coisa que estava no mercado, até porque muita coisa era o início, né? O início das mesas de informática. Muitas mesas que nós criamos, e de vez em quando eu estou aí em algum lugar, eu falo assim, essa mesa foi fabricada. Conheço. Eu conheço essa produção. Mas foi um processo de inovação, de criação. Nós temos um potencial criativo muito grande. Eu acho que a Memorial ela atrai muitas pessoas criativas, a Memorial traz muitas pessoas inovadoras em várias áreas. Hoje, a gente tem na Memorial, em vários segmentos de conhecimento, pessoas inovadoras e criativas, mas isso vem um pouquinho também da nossa essência. A gente sempre foi desbravador, criativo, inovador e não ter medo do desafio. Uma coisa que eu aprendi muito novo é não ter medo. Graças a Deus para o lado bom. Não ter medo, eu falo isso muito para o Daniel, né, que ele tem um ímpeto. Miguel tem um ímpeto mais controlado. Meu filho mais velho tem um ímpeto mais controlado. Daniel tem um ímpeto mais explosivo, mais parecido com o meu. Famosinho, todo mundo que me conhece. Todo mundo aqui me conhece aqui, sabe que eu sou ele é famosinho. Aí ele começa e estressa todo mundo que está à volta, né? Começa em casa, começa comigo, com a mãe, eu falo, cara, sereniza. Eu conheço. E a gente, graças a Deus, o que eu sempre tive comigo? Meu pai foi um desbravador. Meu pai era um cara destemido, desbravador. Meu pai tinha aquela pegada de meu irmão, não ter medo do desafio. Eu herdei isso dele, senhor desbravador. O que eu sempre pedi a Deus? Não deixar que esse meu ímpeto fosse para o lado ruim. O que eu pensava comigo?
esse potencial que eu tenho, eu herdei do meu pai. Se for para o lado ruim, vai ser muito ruim. O potencial de um Orlando, o Orlando sendo Orlando sem Jesus, não estaria vivo. Eu tenho a consciência que eu, Orlando, sem Jesus, seria uma pessoa muito intensa em algumas coisas que eu nem prefiro falar, que é um freio, né? Um freio mental que eu peço a Deus para nunca me deixar ir naquela direção. Então, o que eu me determinei para a vida? Eu vou pegar esse potencial, com todas essas dores, esses traumas que a vida me impôs, e vou canalizar para construir, vou canalizar para fazer uma coisa boa. Se o meu pai não teve o privilégio, porque fez escolhas ruins, eu quero fazer escolhas boas que vou deixar um legado lá na frente. Lá na frente, quando alguém lembrar do Orlando Antônio Duarte, vai poder lembrar de uma história, de um trajeto, de uma caminhada, de um potencial. Eu tinha muita raiva do meu pai, né? Assim, eu lembro que meu irmão, a gente gosta muito de faca. Eu nunca sangrei ninguém, não. Mas eu gosto muito de faca. Eu tenho uma paixão pela faca. E meu irmão tinha um punhal dentro do guarda-roupa. Eu pensava assim, mãe, quando pai vinha visitar a mãe adoecia. Era fatal. Mãe estava bem. Pai aparecesse, mãe adoecia. Ficar 3, 6 meses internada. Então eu associava o quê? Toda vez que o pai aparece, mãe adoece. Então eu era uma criança com meus 10, 11 anos de idade. Quando eu virar homem e meu pai aparecer, eu mato ele. Por quê? Porque toda vez que ele aparece, mãe adoece. Graças a Deus, eu não tive essa infelicidade de matar meu pai. Por quê? Porque ele acabou nas próprias loucuras dele, nas escolhas dele, entrou no litígio e foi assassinado nessa época que eu tinha 11, 12 anos. Quando eu fui chegando aos meus 18 anos de idade, eu tinha muita raiva do meu pai. Eu tinha muita raiva do meu pai, tinha muito ódio do meu pai. Mesmo depois dele morto. Eu percebi, lá com meus 18 anos, que eu sou o que eu sou, 50% tem a ver com o pai que eu tive. Ele pode não ter sido um pai presente, mas ele me deixou uma herança genética. Ele me deixou uma herança biológica. Essa herança biológica, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa destemida, eu sou uma pessoa de bravadora. Lados positivos. Eu peguei com meus 18 anos todas aquelas qualidades que eu poderia ter canalizado para o lado ruim e não canalizei para o lado ruim. Eu falei assim, eu tenho raiva do meu pai. Deus, numa conversa dessa, eu sou uma pessoa volitiva, né? Eu sou uma pessoa que medito muito nas minhas caminhadas. Eu fazendo alguma coisa, mexendo com planta, eu sou da terra, gosto da planta, gosto de plantar, gosto de estar no meio do mato, gosto de do planta chão. ornamental, planta frutífera. Esse gosto da planta é planta ornamental, frutífera. Não é nada de planta ilícita, tá, galera? Não é, entendeu? Planta mangueira. Isso, vamos deixar bem claro. Hoje eu tava com meu amigo Eli arrancando uma jaca lá no sítio. Porque hoje em dia os jovens têm a Hoje eu tava com o Eli, a gente arrancando uma jaca lá no sítio da igreja. Então, assim, com meus 18 anos, eu já sentia Deus me chamando para o ministério. Eu sentia que algo dentro de mim ia me levando para o ministério. E aí eu falei assim, como é que eu vou para o ministério com esse coração amargurado? Foi aonde Deus me trouxe para dentro de mim mesmo e falou assim, começa a agradecer a Deus, porque a minha referência de família foi meu irmão, minha mãe, minhas irmãs. Essa é minha referência de família, minha avó.
de alguma forma, também fazia parte dessa referência. Uhum. E tios, algumas casas de tios que a gente ia. Referência mais forte, vó, mãe e meus irmãos. Então, lá com meus 18 anos, eu falei assim, quem eu sou? Eu sou um cara criativo, eu sou um cara muito determinado, de não ter medo, pegar o trabalho, de pegar o desafio, de pegar a luta. Eu nunca disse não por desafios. Tanto que quando o meu irmão perguntou, posso mandar essa turma embora, você assume a empresa? Eu digo, pode. Você vai dar conta? Dou conta disso. Nunca teve aquele negócio. Mas você só tem 18 anos, você não sabe fazer, como é que você vai dar conta disso? Vou dar conta. Eu vou procurar, eu vou aprender. Então, assim, com meus 18 anos, esse Orlando, já ali com aquela garra, com aquela intensidade de trabalho, mas o coração amargurado, coração ferido, coração assim com mágoa de pai, né? Aí foi uma referência ruim, mas era meu pai. Então eu perdoei meu pai, eu escolho perdoar meu pai. E aí uma coisa interessante sobre o perdão, porque o perdão desaprisiona você que está guardando a mágoa. É uma coisa muito poderosa. Meu pai não precisava mais de perdão, porque se eu tinha 18 anos e ele tinha sido assassinado quando eu tinha 11, 12 anos, Sim. Ele não precisava mais do meu perdão. O defunto não precisa de perdão, mas os vivos precisam desaprisionar-se daquela mágoa. Então, eu, um jovem, pensando em namorar, acho que com 18 anos eu já namorava a Márcia, minha esposa hoje. Então, eu já estava namorando Márcia. Comecei a namorar a Márcia tinha 17 anos, eu tinha 18. Eu, com 18 anos, começando a namorar a Márcia, coração muito amargurado. Então, eu lembro de eu fazendo oração assim, eu escolho perdoar meu pai. Não que meu pai merecesse, não, porque era um safado sem vergonha pilantra. Meu pai não merecia perdão. Nenhum perdão da minha parte. Não merecia. Perdão não é o mérito da pessoa. Mas o que eu entendi dentro de mim? Se eu ficar guardando essa mágoa, se eu ficar guardando essa tristeza, se eu ficar guardando esse rancor, minha vida não vai prosperar. Eu vou estar aprisionado, eu vou estar aqui amargurado, eu vou estar escolhendo aqui um caminho de ser uma pessoa infeliz por causa do meu passado. Então, mesmo que o meu passado tenha sido de muita luta, muita dor, eu não deixei que o meu passado fosse determinante para o meu futuro. Então, naqueles meus 18 anos ali, eu acho que eu fiz uma das orações mais importantes da minha vida. Eu escolhi liberar perdão para o meu pai, assim, eu perdoo o meu pai. Eu comecei a entender o Orlando na perspectiva de futuro, já trabalhava, já estava como encarregado lá na empresa do meu irmão. Tanto que quando eu fui me apresentar no quartel, eu deixei para me apresentar no último dia, o meu apresentar no quartel, apresentei na Marinha, meu certificado de reservista é da Marinha, e já naquela premeditação assim, deixei passar, eu faço aniversário em março, vou me apresentar em junho, que é dentro do semestre, na última semana de junho, e quando eu chego lá o contingente já está fechado, a pessoa perguntou para mim se eu queria servir, eu disse que não, fui lá, paguei uma tal taxa, no mesmo dia peguei meu certificado de reservista. Eu não queria servir, eu já estava trabalhando como encarregado, eu já tinha um bom salário, minha vida já tinha andado profissionalmente. Por isso eu já vivia a experiência de quartel na minha família. Eu não precisava de um quartel fora. Eu já tinha sido fichado, eu já estava servindo a minha família ali. Então, liberei perdão, minha vida destravou e ali eu comecei a entender e a viver um novo ciclo. E esse ciclo me trouxe até onde eu estou aqui hoje. Nós podemos ver um Orlando criança, um Orlando que construiu uma vida junto com sua família, resgataram suas irmãs, resgataram um sentimento de perdão ao pai, né? Resgatou um sentimento de Deus mandou eu perdoar, então independente de tudo, antes do meu pai na terra eu tenho um pai no céu.
né? E assim, eu acho muito interessante a gente deixar esse gancho. Que nós queremos saber, né, quem é esse Orlando com esse pai no céu, que é esse homem de desbravador, mas tem um chamado. Mas é o pastor Orlando também, né? E eu acho que vai ser muito legal quando essa hora chegar, porque nós nos Daqui a pouco despedimos tem por mais. aqui. Nós ficamos com esse primeiro episódio do Histórias de Fé, o primeiro podcast, né, da Igreja Batista Memorial de Primavera, com a nossa ministra Vânia, ministra de louvor, com o nosso pastor Orlando. E, pastor, antes de encerrar esse primeiro episódio, o que você faz de melhor? Ora pra gente Vamos finalizar. orar. Deus, obrigado, Deus, por estar aqui com o meu filho, estar aqui com Vânia, uma amiga de longas datas, com os jovens aqui, minha esposa também aqui pertinho da gente. E sou grato ao Senhor por esse momento tão extraordinário que o Senhor nos permite deixar registrado essa história de luta, de conquista, de desafios, mas de vitórias, de bênçãos, e que esse testemunho possa abençoar a vida de muitos aí, que como eu vivi essa história de ser abandonado pelo Pai, mas não ser abandonado pelo Pai eterno, e muitos que se sentem abandonados aí pelos seus pais consanguíneos, possam ser amparados pelo Pai eterno e também construir as suas histórias de fé, construir as suas histórias de conquista, construir em Deus as suas histórias de renovo, de virarem ciclos e construírem novos ciclos na tua presença de bênçãos de alegria. Deus, te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.